dos colíderes do Núcleo Poiem, trabalha com desconstrução, economia criativa e sustentabilidade. Sou professor do Departamento de Letras da equipe de literatura, trabalho com as cadeiras de História da Literatura e com Teoria Literária. Acompanho desde 2013 a criação da política de economia criativa, me engajei, né, nesse processo de mobilização para a constituição da política de economia criativa e desde 2019, nós constituímos o Núcleo Poiem, nós conseguimos consolidar, né, uma abordagem que uniu a pesquisa e a extensão. Estamos fazendo um trabalho que não pretende ser um trabalho de curto prazo, né, um trabalho de desenvolvimento de metodologia, de reconhecimento de metodologias, de avaliação de metodologias, para a gente tentar entender como as dinâmicas do mundo cultural encontram com as dinâmicas do mundo social e do mundo econômico. O Poiem trabalha com uma perspectiva de fazer experimentações, então, que ajudem a ilustrar como que uma sociedade como a capixaba, uma sociedade como a brasileira, que tem suas peculiaridades, suas diferenças em relação às demais sociedades e culturas do mundo, como que ela pode se adaptar para não se perder nesse processo de transição de civilização que a gente está vivendo. Então, nós temos essa questão, né, de uma projeção histórica, né? O passado se projeta sobre o presente e a gente às vezes tem essa dificuldade, quando a gente está olhando só para o que está acontecendo imediatamente, a gente tem dificuldade de recuperar isso e de usar isso para relativizar como que a gente deve se comportar, que tipo de atitude que a gente deve ter, o que a gente deve aceitar, o que a gente não deve aceitar, que modifica não apenas os modos de relação, de produção econômica, mas que modifica também modos vivendi, modifica modus operandi, modifica hábitos, modifica sistemas de crença, modifica a perspectiva do que o futuro guarda para nós. Então a gente precisa voltar e pensar isso. E aí tem todo um trabalho de uma arqueologia que ela é discursiva, ela é pela linguagem, né? A política, a economia criativa, a economia de maneira geral, ela é constituída em grande parte, 90% dela é constituída a partir do que a gente fala, né? Não é apenas o que a gente fala, existe uma série de outras coisas, mas a gente acessa a política, a gente acessa a consciência da sociedade, a consciência da história, por aquilo que é falado, né? Também por aquilo que não é falado, mas que a gente consegue perceber enquanto as pessoas estão enunciando. E aí o Poiem ele trabalha também com essa dimensão, que sai então do caso específico, do caso empírico, e que vai se distanciando para dentro de uma discussão acadêmica mais estrita, de uma discussão teórica mais estrita, e aí a gente começa esse movimento da desconstrução, que ele se opera muito a partir de um processo de arqueologia da construção das políticas públicas, né? Então, década a década, ano a ano, né? Lei a lei, ato administrativo a ato administrativo, livro acadêmico a livro acadêmico, a gente vai tendo ali uma série de construções que vão invocando esses conceitos, que vão materializando, que vão usando os recursos linguísticos para poder fazer essa representação ali do mundo, a encaminhada do processo de tomada de decisão, né? A presença desse instrumento universal da linguagem que é a metáfora, né? que contamina, que constrói, que preenche o discurso e que em diversos sentidos acaba sendo paraconsciente ou inconsciente. A gente não percebe o conjunto das metáforas que a gente usa e tudo aquilo que a gente não percebe acaba capturando a gente, né? Acaba aprisionando a gente. Então, o Poiem ele invoca essa perspectiva da desconstrução para poder relativizar e reposicionar, não anular, né? Nada do que está vivo, nada do que está acontecendo merece ser ignorado. Se a gente quer entrar numa sociedade realmente plural, numa sociedade realmente heterogênea, diversa, a gente vai ter que conseguir acomodar essas diferenças dos pensamentos, das formas de pensar de cada lugar da sociedade e conseguir construir pela educação, construir pelo discurso, construir pela relação social, uma verdadeira harmonização de sociedade, né? Uma verdadeira acomodação, uma verdadeira acolhida das diferenças de sociedade por aqueles que têm condições, que são as instituições, que são as empresas privadas, né? Que são as organizações sociais e que dão a tônica do movimento da sociedade. Então, o Poiem, para encerrar minha fala, o Poiem ele tenta entender esse processo de descentralização que a sociedade precisa entender hoje para que ela continue tendo alguma perspectiva de se autorregular, de mudar, né,
de se entender e de se transformar sem se aprisionar no passado, né? Porque nós temos muitos problemas para repetir o passado já foi repetido demais, a gente não pode mais repetir o passado, mas partir para uma construção de futuro que realmente consiga conter utopia, que realmente consiga conter esperança, no sentido de ser viável, de ser constituído, de não ser apenas sonho. Então tentar materializar uma maneira de construir um futuro melhor.